éramos católicos, frequentávamos a missa na igreja Santo Antônio. Eu devia ter meus 3 anos, e com 4 anos e pouquinho nós fomos na Boa Vista. Eu me lembro de irmos à missa na igreja Santo Antônio. E o altar era, eu acho que ainda é, né? O altar era assim no alto, não sei se ainda é, então eles faziam aquela, igualzinho na Santana, né? Fazer os degraus assim, por cima o altar. Na Santana não tem mais isso, não. Na Santana não sei se tem. E ali eu lembro, gente, que o padre celebrava a missa de costas e em latim. Muito interessante. E a gente ficava ali 1 hora, vendo o que nossa companheira falou nos rituais. Então você ficava assistindo ao espetáculo dos gestos do padre, né? Da roupa bonita do padre, que era muito brilhosa, dos cálices bonitos, de todo aquele aparato da igreja. Você ficava a maior parte do tempo olhando as imagens. A igreja de Santo Antônio tinha um teto muito bonito, e eu me lembro disso demais. E agora, preparando a palestra de ontem e de hoje, eu parei para pensar. Falei isso ontem, vou falar hoje de novo. Fiquei pensando, essa tecnologia que nós temos hoje, da internet, da telefonia celular, da televisão, YouTube, esses canais de comunicação, essa rede social que nós temos, que divulga tudo muito fácil. Então nós pegamos o nosso celular e vamos ouvir Divaldo Franco, vamos ouvir a Duda, vamos ouvir Arthur Valadares, vamos ver o que a Maísa Braga está falando. Então nós temos essa facilidade para nos auxiliar muitas vezes com um tema, como a dúvida nossa, nós pegamos um livro, ou o Evangelho na hora de dormir, ou a gente está com alguma angústia qualquer, pega um livro de sabedoria. Então nós vamos recebendo uma série de informações que vão nos fortalecendo bom ânimo. Mas na época de Jesus, na época de Moisés, não tinha isso não. Era a palavra falada. Porque até a palavra escrita era muito difícil. Quiçá na época de Jesus era difícil, imagina na época de Moisés. O papel era produto raro. O material para escrever, o instrumento para escrever era raríssimo, era difícil demais. Então as escrituras, elas eram difíceis de ter, elas eram até muito disputadas. Para você ler a boa nova que Jesus trazia para a gente, era muito difícil. Então a mensagem que chegava com mais força era a mensagem falada, eram as informações do Evangelho falado, era Jesus com a fala dele, que ele não escreveu nada. Já imaginaram então o que deve ter passado na cabeça daquela pessoa que falou que a missa tinha que ser em latim, com os padres em costa, que ninguém ouvia? Isso aí reforçou em nós essa nossa tendência para rituais. A nossa tendência para ter um rito certinho, como é na maçonaria, é tudo um rito. Um rito certinho para ser seguido, para ser conhecido o Evangelho, né? Frequentar um templo. E nós fomos, com isso, nos distanciando dessa conexão direta com o plano espiritual. Aí vem de lá a doutrina espírita e mostra para nós que além desse mundo físico, existe uma vida flutuante, uma vida muito mais pulsante, talvez, que a nossa aqui, talvez não, com certeza, que a nossa aqui. E que há uma possibilidade de comunicação entre este plano e o outro plano. E isso ampliou para nós uma forma de comunicação verdadeira, nossa, com o plano espiritual. Hoje, então, nós temos um campo, um canal de divulgação maravilhoso
espiritual. Não precisamos da internet, não precisamos do YouTube, não precisamos de telefonia celular, não, mas nós precisamos da nossa vontade, da nossa confiança, do nosso desejo de ter aquela ligação com o plano espiritual. E aí, conforme a nossa conduta, é que nós vamos nos conectar com o plano espiritual inferior ou com o plano espiritual superior. Alguém aqui leu o livro ditado por André Luiz, Chico Xavier, entre o céu e a terra? Ou entre a terra e o céu? Alguém leu? Né? Como é que aquela história começou, Miguel? Com uma prece. Com uma prece dirigida por uma criança à mãe desencarnada. E a mãe desencarnada era o espírito que estava tumultuando a família. Mas a energia, a inocência, a confiança no auxílio do alto que aquela menina tinha, mudou a vida de todas as famílias, de toda a família, porque chamou a assistência espiritual da família os benfeitores, que acompanhavam aquela família há muito tempo, e ali com eles, André Luiz e a equipe. Eu nunca guardo o nome, se é Aniceto, se é Alexandre, nunca guardo. A partir da prece de uma menina, uma prece sincera, um pedido de socorro sincero, houve a mudança total no rumo evolutivo daquela família, daqueles espíritos. Tamanha a importância e a força de uma prece. A prece é uma conversa com Deus. Numa das obras de Manuel Filomeno Miranda, ele tem aquelas obras que falam sobre obsessão, né? Salvo engano, nos bastidores da obsessão, em que ele trata sobre o carnaval dos anos 80, alguma coisa, na cidade do Rio de Janeiro. E lá, Manuel Filomeno Miranda nos ensina que as nossas preces não se perdem, reforçando isso. Então ele explica para nós uma coisa que eu já falei aqui e repito sempre, essa informação do Manuel Filomeno Miranda, através da psicografia de Edivaldo Franco, que da mesma forma que nós temos o 190, o 192, o 191, o 181, os telefones de contato com as instituições que vão apagar o fogo, que vão socorrer a Polícia Militar, que é o 190, e assim por diante. Então você tem ali uma equipe trabalhando para atender as chamadas da população para haver socorro para uma situação de emergência. Então, o Manuel Filomeno Miranda nos fala que no plano espiritual é a mesma coisa. Naquele carnaval que ele estava descrevendo, a equipe espiritual montou, com o nosso ectoplasma, a descrição da montagem de todo o trabalho espiritual é muito linda naquele livro, utilizando o ectoplasma nosso e da natureza, né? Eles montaram toda aquela estrutura de socorro ao carnaval daquele ano. É no livro das fronteiras. Nas fronteiras da loucura. São 4, né, que falam só as fronteiras. As fronteiras da loucura. Ele então narra que lá, nessa estrutura que foi montada, havia uma equipe de espíritos trabalhando especificamente para atender os pedidos de socorro, as preces dirigidas ao plano maior durante o carnaval. Então a prece é isso aí. A prece não é a gente aleatoriamente, de uma forma desconexa, proferir palavras bonitas ou não. Eu fui com o José Roberto, uns poucos anos atrás, num velório de uma senhora espírita, salvo engano, de Caetanópolis, Gordesburgo. Então nós fomos no
velório durante o dia. Chegando lá, uma casinha muito miúda, o velório na casinha da senhora, eles então começaram a fazer o terço. E a gente ficou olhando, né? Eu fiquei assim, olhando aquelas senhoras ali, rezando o terço. Eu lembrei da minha avó. A minha avó pertencia a um grupo, as Filhas de Maria. Era uma medalha numa fita azul com um véu cinza. Sua mãe usava essa? Não, minha mãe era Sagrado Coração de Maria, era vermelha. Vermelha. A minha avó era azul A era vermelha. E ali elas iam para a igreja e ficavam rezando o terço. E eu ia com a minha avó. E a gente, já voltada para essa conexão, eu ficava observando aquilo. Então era o que agora os espiritistas chamam de mantra. Né? Mantra. O terço é um mantra. E naquele velório ali, e eu fiquei pensando assim, tomara que os espíritos estejam entendendo o que está sendo falado aqui. Porque não tinha uma energia, mas havia boa vontade. Não se perdia. O Evangelho de hoje trata disso. Sobre as preces que nós fazemos, a forma que a prece é feita. Se são palavras que são entendidas pelo plano espiritual. Porque os espíritos que ouvem os nossos pedidos através das nossas preces, a única diferença deles conosco é que nós temos um corpo físico de carne e eles têm um corpo espiritual. Mas a capacidade de entender deles, obviamente, é mais ampla, mas eles também têm a mesma dificuldade de talvez entender o que nós queremos. Precisando de alguém vir em socorro para explicar o que é. Então, é sobre isso que Kardec teve o zelo. Fechei, não. Teve o capítulo 9. Isso. Não, estava de marca. Fechei, marca. Das preces inteligíveis. E ele fala o seguinte: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro. Lá na passagem, lá na carta de Paulo, aos Coríntios. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, maridos e mulheres. Quando nós conversamos com os nossos maridos, eles não nos entendem. Não entendem totalmente o contrário. E a gente tem que voltar e explicar: olha, eu quis dizer isso assim. E eles falam que nós é que não entendemos. Então nós temos que explicar, né, Domingos? Meu caso é assim, você entendeu mal. E se entender mal, gente, a reação é de acordo com o que entendeu. Então não houve o quê? Uma comunicação perfeita. Com os espíritos é a mesma coisa. Você vai aprender, quando você casar, você conversar direitinho para que haja boa comunicação. Não tem diferença entre dois encarnados e desencarnados, não. Isso é Paulo que está falando. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Era eu lá na missa, pequenininha, ou com minha avó. Eu não entendia nada. Então não dava para participar daquela prece. Aí, obviamente, você se fecha e fica ali na sua, rezando do seu jeito. Mas naquela época eu era pequenininha, que eu via aquele padre disposto, aquela roupa comprida, levantando um trem dourado, assim, descendo, eu não entendia nada. Então não tinha como participar. E hoje nós sabemos que nós temos evangelização de bebê. Não é porque era criança que precisava ficar alheia, não. Lá na Capela do Sol, acho que também deve estar fazendo evangelização de bebê. E aqui o Espírito vai desde pequenininho captando essas energias que a prece e que o Evangelho traz. Se não louvais a Deus
entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá amém ao final de sua ação de graça, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Uma prece simples como a que Beth fez, toca o coração da gente, porque flui no interesse do bom êxito da reunião. Flui do interesse de que realmente a mensagem falada aqui seja por nós todos captada, entendida, para que seja praticada. Então não importa se você vai usar palavras lindas e maravilhosas, se você vai usar da simplicidade. O importante é o que você está falando, é a energia que você põe. Antes de entrar aqui no que Kardec falou, a questão da prece. Eu já contei esse caso aqui trocentas vezes, eu tenho certeza, porque aconteceu no ano de 2001. Vocês lembram que a minha menina nasceu e desencarnou, né? E que depois disso eu engravidei novamente. Só que aquele choque, né, do desencarne dela, assim, e logo depois engravidei de novo, e tudo aquilo tinha explicação, que depois veio muito bem explicado pela espiritualidade, por uma pessoa que não nos conhecia, não sabia a fonte, mas explicou direitinho. Eu engravidei de novo e a criança morreu com 3 meses e meio de gestação. A criança desencarnou na minha barriga. E eu precisava ficar um mês inteiro esperando. Vocês lembram desse caso? Eu precisava ficar um mês inteiro esperando um período para que o próprio corpo expelisse. Quando eu engravidei, depois que a Isabel desencarnou, eu tinha pedido ao médico, para olha, eu vou fazer um tratamento psicológico para que eu possa enfrentar essa gravidez sem medo, como foi para não passar pelo que eu passei com a Isabel. Então, será que vai precisar? Não, eu vou querer fazer isso. Só que Guilherme, com a mediunidade dele, desde criancinha, né, muito aflorada, muito ostensiva, Guilherme tinha ali seus 3 aninhos, talvez 4, por aí, não, 4 não tinha, 3 anos. O Guilherme chegou perto de mim, bateu na minha barriga. Eu falei, que é isso, Guilherme? Está batendo irmãozinho? Ele, não, mamãe, o Papai do Céu mandou tirar. A neném estava mortinho na barriga, eu fiquei esperando. Então, para quem ia acompanhar uma gravidez até o final, ia ter que voltar na mesma maternidade, passando pelo mesmo portão, pela mesma escadaria, pelo mesmo procedimento, para ter um filho vivo. Eu fiz aquele caminhar, entrei naquela maternidade, passando pela mesma rampa, pela mesma escadaria, para tirar um filho morto. Obviamente, por mais espírita que a gente seja, o emocional abala, né? A gente fragiliza. E eu fragilizei. Fragilizei e fiquei angustiada. Fiquei muito angustiada, a ponto de a enfermeira não conseguir pegar a minha veia. Eu já tinha sabido as razões do desencarne de Isabel, tudo direitinho, estava com código tudo e super tranquila naquele respeito. E a enfermeira tentando, minha mão até chorou, de tanto que ela chorou aqui, não conseguia, e eu percebi, obviamente intuído pelo amigo espiritual, de que eu que estava travando. Aí ela saiu para buscar uma ajuda de alguém, que ela era uma técnica de enfermagem, e foi buscar a ajuda de uma enfermeira, para a enfermeira conseguir colocar o soro aqui, o catéter em mim. Quando ela saiu de um quartinho pequenininho, aquele quartinho preparatório, eu pensei assim, gente, eu estou travando tudo aqui, a responsabilidade é toda minha, não é dessa enfermeira, também não tinha nem brigado com ela nem nada. Eu estava calada, muda, esperando, e ali, acalentando a minha dor. Aí eu despertei, falei, pai, e eu que estou travando tudo aqui? Sabe o que eu fiz? Chamei Deus de conversa, chamei imediatamente, falei, meu Deus, vem cá ao meu lado, nesse momento, Senhor, por favor, aconchegue-se, que eu estou precisando conversar com o Senhor.
doença por causa disso. Olha, vou te fazer só um pedido. Permita estar do meu lado, meu amigo espiritual, ou um espírito, amigo mesmo, parente, desencarnado, que possa estar comigo assim, me dando uma força, uma inspiração para melhorar. O resto, o Senhor deixa comigo, eu estou tranquila com isso, estou entendendo que tudo tem o seu bom propósito. Eu não estou contra o que está acontecendo. Estou triste, mas preciso realmente de um apoio de alguém, amigo aqui do meu lado, a me inspirar tranquilidade e paz. Respirei. De repente, aquele partido estava escuro e na sombra, sobre o meu olhar e o meu sentir, clareou. Eu já pude ver as paredes, já pude ver. A mocinha entrou, já estava tranquila. Na hora que ela entrou, a veia já estava sendo fácil acesso. Fui levada para a sala de trem que faz curetagem. Fui levada para a sala de curetagem, conversando, a moça perguntando que perfume eu estava usando, eu falando que perfume eu estava usando, e entrando para a sala de curetagem, o médico estava lá, e o médico esperando que eu fosse chegar aos prontos, eu já cheguei contando casa, a enfermeira já me olhou esbugalhada assim, fez a curetagem, eu não vi nada. Quando eu acordei, eu já estava, foi ele me chamando, e me levaram para o quarto ao lado onde estava quando Maria Isabel nasceu. Ou foi o mesmo quarto? Não sei. O mesmo quarto que eu estava quando Maria Isabel nasceu. Eu fiquei ali numa boa, minha cunhada comigo, contando casas, enfermeiras chegavam assim, à noite, né? A senhora quer um remédio para dor? Remédio para dor? Não, obrigada, no caso. Quer remédio para dor? Não? Não. Então, nós estamos aqui fora. Se precisar de qualquer coisa, me chama. Nós estamos aqui com o remédio, a senhora está ali prontinho. Eu falei, mas eu não estou sentindo dor, não. E ela saiu assim, essa dor me dói. Porque diz que dói demais. Eu não sabia. Gente, eu fiquei lá a noite inteira, as enfermeiras chegavam e falavam, tem certeza que não quer remédio para dor? Eu não quero, não, obrigada. Fui embora sem tomar uma dose de remédio para dor. Feliz por tanto caso. Fiquei naquele estado de felicidade e de paz meses. Aquilo me impressionou. Uma pequena prece, uma conversa com Deus, mudou totalmente o quadro, mudou totalmente o ambiente, fortaleceu o meu organismo de maneira tal que depois eu fiquei sabendo que curetagem não tem que doer demais. E eu não sei o que é a dor do meu até hoje. Uma prece. Aí Kardec, para explicar isso, ele fala o seguinte: a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Se os espíritos não entendem o nosso falar, eles não serão tocados com a mesma energia se entendessem o que está falando. Para a imensa maioria, as preces, numa língua incompreendida, não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Vou parar aqui. Contei com o companheiro Robson que me aconteceu há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Meus causos. Eu estava no quartel, trabalhando tranquilamente, normal. Tudo ia bem. Tudo ia bem. De repente, eu fui atacada por uma angústia tamanha, mas uma angústia tão forte. Eu vi os meus meninos assim, os meus 3 filhos assim, né? Aquela sensação de perda. Eu levantei da minha mesa de
Eu suplico. Eu não dou conta. Eu sou fraca. Não pense que eu dou conta, porque a conta que eu tinha que dar, eu já dei. E eu falava com Deus assim, numa angústia. E eu tremia. E eu fui ficando, gente, eu pensei que eu fosse desmaiar. E eu fui ficando, meu Pai, socorre meus filhos. Meu Deus, guarda meus filhos de todo mal. Eu não sei o que está acontecendo. Guarda meus filhos, por favor. E fiz uma prece, falei, meu anjo guardião, vem me acalmar, por favor. Eu estou numa angústia muito forte, me socorre. Mas antes de vir para mim aqui, vai, socorre meus filhos. Depois Deus vem cá, me segura, mas que eu caia aqui. A conversa foi assim. Serviu uma água para mim, tremendo, chorando copiosamente. Chamei o pau coitado Márcio na hora, falei, Márcio, pelo amor de Deus, eu estou sozinha, me socorre nessa hora, vai lá e olha os meninos, mas para mim está acontecendo alguma coisa. E foi assim, bebi água, pedi ao meu anjo guardião, quem estivesse do meu lado, que frutificasse aquela água para mim, que me ajudasse a equilibrar. Acalmei, consegui pegar o celular e passei a mensagem, está tudo bem em casa? Até corri essa resposta. O Guilherme respondeu, gente, você não acredita o que aconteceu comigo agora. Ele trabalha em Vespasiano, né? Mora em Belo Horizonte, trabalha em Vespasiano, mas fica aqui, porque a empresa dele, de vez em quando, ele fica em Belo Horizonte. Ele tinha saído aqui de Sete Lagoas e tinha pego o caminho da estrada 424. Quando ele chegou num local muito bonito, perto da cidade do Galo, a sorte que tem um redutor ali perto da cidade do Galo. Ele chegou perto daquele redutor e diminuiu a velocidade. Quando ele diminuiu a velocidade, o pneu do carro dele traseiro, o pneu traseiro do carro estourou. Se ele tivesse a 60 por hora, ele teria capotado o carro batido. Ele falou, eu estou aqui, bobo de ver, porque eu diminuí para passar no negócio e o pneu estourou. Olha o que acontece. Quando ele escreveu aquilo, eu li aquilo, eu lembrei de Chico. Não sei se Chico falando que a mãe falou para ele. A prece de uma mãe retumba no plano espiritual. Abre as portas do céu. E foi o que aconteceu. Talvez estivesse ali, em vez de ter alguma coisa mais grave, não sei. Mas a gente, mesmo naquela angústia que eu estava, e fazendo aquela prece que saía, um clamor de socorro, eu nunca me senti tão impotente em toda a minha vida física. E ali fluiu aquele pedido de socorro. E aí, Emmanuel fala aqui, Kardec fala assim, repetem a prece como uma simples fórmula que tem, mais ou menos, virtude ser mais ou menos virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever. Está vendo? A oração é outra situação. A oração não é essa repetição lacônica que a gente faz de um Pai Nosso ou de uma Ave Maria, sem refletir no significado. Aqui na frente, quando eles vão falar sobre a prece dominical, eles já iniciam explicando o que é aquela prece, aquela conversa que Jesus nos ensinou, que através dela nos conecta diretamente ao Pai Maior. E aí ele fala, alguns mesmo por hábito, é o hábito de deitar na casa de uma mulher, Santo Anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se atire ela, nesse tom, nesse ritmo, né? Papai do céu, que tudo bem.
gosto muito de você. A gente fazia isso mecanicamente, né? Por isso, se creem kits, como disseram, uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê mais sensível à forma do que ao fundo. Aí nos remota lá no capítulo 23, 28, número 2. Então a prece, gente, até coisa que não coisa a prece. Temos 5 minutinhos para lembrar aqui do livro. Todo mundo vai lembrar. Os mensageiros, naquele capítulo, os que dormem. A prece de Aniceta, como é que ela chama? A prece de Aniceta, né? A prece de Cidália, a prece de uma senhora aqui, que eu vou lembrar o nome dela já já. Desmália. Eles são convidados para ir lá visitar espíritos desencarnados e que ficam dormindo. Então tem pavilhões. São 400 ao todo, né? Ou são 40, são 400 pavilhões com 20, ou 20 pavilhões com 400 espíritos dentro de cada um. E ficam lá dormindo. Eles falam que a grande maioria eram evangélicos que achavam que morrer seria dormir pela eternidade. Então chega o momento da prece, que são as 18 horas lá, né? No plano espiritual. Chega o momento da prece. Cada trabalhador da casa se coloca num ponto estratégico de cada pavilhão. E a Ismália, então, começa a fazer a prece. São espíritos com uma percepção muito maior que a nossa. Mas são espíritos que aprenderam a fazer prece em conjunto. E quando Ismália começa a prece, todos se conectam mentalmente com ela. E aquela conexão de todos, em todos os pavilhões, mas ele narra aquilo para onde ele estava. Cria um circuito de energia que faz brotar do alto, ele fala, fluidos em forma de pétalas, de cores diferenciadas. Cada um com alguma cor específica de acordo com a sua vibração. Aí ele fala que a Ismália, deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui, gente, eu marquei. Que a Ismália, ela foi convidada a fazer a prece, ela sempre fazia prece porque ela tinha maior bondade no coração. Era um espírito bom, já na segunda categoria, no segundo patamar, o espírito bom. E com isso, gente, fazia no ambiente uma sintonia, uma vibração. Vejam esse capítulo, os que dormem. A importância de nós, quando alguém aqui começa a fazer uma prece, seja na sala de passe, seja aqui, seja em qualquer situação, que nós juntos estamos reunidos e alguém vai fazer a prece de abertura, de encerramento, a importância de nós não ficarmos com a mente dispersa, de nós acompanharmos a prece, seja ela de qual forma for, não importa, palavra bonita, palavra simples, palavra pomposa, palavra não, mas que nós acompanhemos quem está fazendo a prece, para que haja no ambiente essa corrente, essa conexão entre todos. Aí sim auxilia o trabalho que será realizado. Era lá aqui, alguns espíritos levantaram, saíram correndo 2 e 400. Mas todos mexeram no leito, todos receberam o tratamento da prece. Com esses 2 casos que eu contei, que aconteceu comigo, eu sou testemunha. Eu espero
afã da dor, do medo, se viu como tratamento. E tem outros casos de prece que o tempo nosso não me permite narrar. E que a gente está ali na angústia ou na necessidade e você para e quieta. Eu já encostei o carro na rua para fazer a prece, encosto e faço a prece e peço que um amigo espiritual venha até mim, me dar um passe, me dar um tratamento para que eu possa me equilibrar. E ali você vê realmente, você sente a presença do benfeitor no seu lado, te auxiliando, e você muda completamente os seus pontos de energia, já se equilibram, a sua conexão através do coronário volta a fluir total para um plano maior, em razão de uma prece sincera. Não importa a palavra que está sendo usada, o importa é a sinceridade naquela comunicação com o plano superior. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, que Jesus nos abençoe. Hoje, agora e sempre, no sentido de que nos permita continuar sempre conscientes dessa capacidade que nós temos de conexão com o plano maior. E naqueles momentos em que a vida, necessariamente, nos apresenta momentos de desafios, seja de muita alegria ou muita tristeza, que nós tenhamos essa capacidade de buscar do alto o equilíbrio para que nós possamos passar ou naquela alegria exagerada ou naquela tristeza exagerada, que com certeza nós vivenciamos nesse nosso caminhar. Que Jesus nos ampare. Obrigada, viu, Jesus?